Bom dia, pessoal da Aeroflap. Estamos aqui às vésperas de um evento que vai acontecer em Brasília, que é o Fórum da Alta, né? E que ele vai falar sobre assuntos de aviação da América Latina. E para representar esse evento, estamos aqui com o Felipe de Oliveira, que é o CEO da Alta, e ele vai falar um pouco mais sobre assuntos de aviação e também como está o mercado na América Latina inteira, inclusive no Brasil. Felipe, como nós podemos começar aqui essa entrevista, para que serve a Alta? A Alta representa que empresas para o público que não conhece no momento? Bom, primeiro, um prazer estar aqui contigo, estar em Brasília, de volta à minha terra natal aqui, fazendo esse grande evento que é o Alta Airline Leaders, não? A Alta é uma associação de companhias aéreas, né? Ela é a Associação Latino-Americana e do Caribe de Companhias Aéreas. Ela tem uma história de 40 anos e hoje em dia nós nos intitulamos uma associação da indústria pelo fato que nós não temos somente companhias aéreas dentro da Alta. Nós temos as companhias que são as consideradas membros full, né? Que são as companhias aéreas da região, que têm suas casas matrizes na região. Essas companhias têm direito a participar do nosso comitê executivo e terem direito de voto dentro da Alta. Então, como exemplo, a Gol, como exemplo, a Latam, a Sky, a Aeroméxico, a Copa, entre outras. E nós temos as companhias aéreas, que são as companhias que voam para a região, têm interesses da região e estão muito dedicadas à região. Então, nós temos, por exemplo, essas companhias associadas, entre elas a Iberia, a Turkish Airlines, a Lufthansa, a American Airlines e, mais recentemente, a Air France KLM, entre elas. E nós temos os membros, que são os membros associados da Alta, que são os membros que não são companhias aéreas, mas têm interesses e têm produtos para as companhias aéreas. Então, a gente tem os participantes desde a Airbus, da Embraer, até empresas de combustível como a Chevron, como a Repsol, como os fabricantes de peças, Haico, por exemplo, é um dos nossos sócios também. Então, o que a gente pensa em como a gente trabalha como indústria. Cada avião que decola, a gente não está simplesmente vendendo uma passagem. A gente está também trabalhando para que esse avião que decole vai gerar taxas para esse aeroporto, vai gerar impostos para o governo, vai estar vendendo mais um avião, vai estar vendendo mais manutenção para esse avião, mais combustível, etc. E isso tudo gera o desenvolvimento econômico social que a aviação brinda a essas localidades que nós voamos e, além disso, com um respeito ao meio ambiente, já que nós temos uma das frotas mais modernas do mundo e trabalhamos muito para reduzir a nossa pegada de carbono. O que eles têm, claro, a nossa plataforma, por exemplo, a gente vai estar aqui recebendo 32 CEOs de companhias aéreas. Quer dizer, a companhia aérea é bem forte. Ajuda a conexão deles com as companhias aéreas. Então, por exemplo, tem uma companhia aérea pequena do Caribe, chamada Intercaribbean, e que foi numa reunião da Alta que eles acabaram se conectando e a Intercaribbean hoje está voando aviões Embraer. A Amazonas, que é outra companhia aérea pequena, começou, né? Então, essa inter-relação ajuda. E por que as pessoas buscam a Alta, né, para se associar? Porque nós somos uma plataforma de conexão entre as pessoas dentro da América Latina. Tem uma empresa da Índia que se chama IBS, que entrou agora na Alta, a gente anunciou essa semana, que eu nunca tinha ouvido falar. E é uma empresa de tecnologia. E chegou e ela disse, eu quero ser membro da Alta. Eu disse, mas por que vocês querem ser membro da Alta? E tentando entender. Não, porque vocês têm uma plataforma que eu vou conseguir conhecer as pessoas certas dentro das companhias aéreas. Network, né? Para fazer o network correto, né? E vocês conhecem a região, vocês sabem como me ajudar com isso. E essa companhia, eu fui pesquisar, ela tem 25 mil funcionários. Então, é uma empresa bem grande que eu não conhecia, mas que tem interesse na América Latina e quem eles viram como sócio estratégico, a Alta. Então, essa que a gente auxilia, então, fazendo uma comparativa de uma Embraer com uma outra empresa como essa, a gente usa as nossas reuniões, as nossas plataformas para conectar as pessoas, né? E o evento aqui, por exemplo, é de altíssimo nível, né? Nós temos praticamente mais de 200 C-level executivos da indústria, né? 7 ministros de Estado, temos 16 diretores de aviação civil, o número 1 do FAA americano, que é digamos, a ANAC de lá, né? O FAA, que você deve conhecer. Agora está muito na mídia, né? Está muito na mídia por conta do Boeing, né? E justamente ele vai falar sobre isso aqui também, né? Então, quer dizer, essa é a nossa plataforma e a nossa conexão entre as pessoas faz com que nós consigamos isto.
que nós consigamos unir essas pessoas e fazer com que gere negócios para a indústria. Então, quando eu digo que a gente não é uma associação mais de companhias aéreas, a gente acaba sendo uma associação de indústria, justamente por isso, né? Pela forma que a gente consegue conectar essas pessoas e fazer com que negócios sejam gerados através da gente. Né? A aviação na América Latina representa mais ou menos quanto do PIB de toda a América Latina, no caso? Se você inclui o efeito cascata, que seria incluindo os empregos gerados extra empresas aéreas, nós temos que cada emprego gerado pela aviação gera 4 adicionais no mercado. Então, nós temos variações muito grandes em relação ao que eles representam em cada um dos países, mas representam uma média de 9% de todo o produto interno bruto da região com o efeito catalisador. Nós temos países como Panamá, que esse número chega a 15%, México, que chega a 16%, 17%. Então, são países realmente que têm uma influência da aviação pelo turismo e pelo negócio de aviação maiores que os outros países da região. E, Felipe, com toda essa representatividade da ALDE, com essas grandes empresas que compõem, né, a associação, como que a ALTA encara e influencia em relação aos altos impostos na região da América Latina, relacionado à instabilidade financeira dos países, né, que nós estamos passando por algumas aí, o Brasil acabou de sair de uma crise, né, e a Argentina está em uma crise, infelizmente, e tem outros países que estão em uma situação complicada. A nossa América Latina, ela felizmente ou infelizmente, ela tem essas variações muito grandes em relação a um país ao outro e também em relação ao próprio mercado, né? O crescimento dos países é diferente, cada ano é diferente devido, claro, às crises que afetam alguns dos países, crises políticas, crises econômicas, mas a América Latina e o Caribe têm crescido, apesar de tudo isso, pelo seu 15º ano consecutivo. Então, a gente tem que a média de crescimento da América Latina fez com que o mercado dobrasse nos últimos 10 anos e vai dobrar de novo nos próximos 10 anos. Nós temos países como o Peru, que quintuplicou o seu volume de aviação nos últimos 10 anos, como a Colômbia, que triplicou nos últimos 10 anos. Mas nós continuamos sendo uma região muito cara para a aviação. Primeiro, pela instabilidade das nossas moedas, já que grande parte da indústria aérea, 60% dos seus custos é baseado em moedas mais fortes, como o dólar, por exemplo, e a gente tem uma instabilidade muito grande nas nossas moedas. Além disso, é uma indústria cara para a região, porque nós temos muitos impostos e nós temos custos muito elevados, como principalmente os custos de combustíveis, que na região são em torno de 7% a 8% acima do custo dos mercados internacionais. Então, como ALTA, como a gente tem trabalhado? A gente trabalha proativamente com os governos em relação a reduzir taxas, reduzir impostos, melhorar as condições de suprimento de combustíveis nas regiões, e isso gera com que nós conseguimos, com isso, reduzir o custo da aviação nos países e, óbvio, buscar que a gente tem esse crescimento do dobrar de tamanho cada vez mais próximo. Um exemplo que a gente pode citar, por exemplo, nós trabalhamos muito com o governo uruguaio na redução dos custos do combustível de aviação no país. Isso gerou uma economia, uma redução para as companhias aéreas de mais ou menos 6 a 12 milhões de dólares por ano. E isso tudo, claro, é repassado à indústria, repassado aos custos, atraindo mais passageiros, atraindo mais companhias aéreas para o Uruguai, por exemplo. No Panamá, nós fizemos uma abertura, nós trabalhamos muito uma abertura do suprimento de combustível no aeroporto. Isso fez com que 5 provedores novos, 5 companhias novas entrassem para distribuir combustíveis de aviação dentro do aeroporto de Tocumen. Isso também fez que tivesse uma redução bastante acentuada. Em países como o Chile, nós trabalhamos para reduzir as taxas de embarque dos passageiros. Isso fez com que o Chile hoje seja o país que mais tem voos per capita de toda a região. Então, quer dizer, esse é um trabalho que a ALTA faz em conjunto com os governos, em conjunto com a indústria, em conjunto com as nossas companhias aéreas e sempre de mãos dadas com os governos, porque os benefícios econômicos e sociais gerados acabam indo em direção a esse país que fez essas mudanças, essas concessões. Temos muito que fazer, o país ainda tem, os países da região ainda têm uma visão de que a aviação ainda é uma indústria rica,
e que tem muito que tirar da aviação, mas acho que a gente tem que mostrar para esses países e esses governos que a aviação pode contribuir muito mais para o desenvolvimento dos países do que simplesmente ser taxada e com isso gerar somente os impostos, não agregando todo o valor econômico que ela pode gerar em cadeia dentro dos nossos mercados. Felipe, e você poderia dar alguns exemplos de como a redução de impostos melhora ou aumenta o crescimento da aviação em determinados países da América Latina? Até para o Brasil seguir o exemplo, né? Não, é muito interessante, né? Toda vez que a gente tem uma redução, a gente tem um aumento considerável, né, no volume de passageiros do país. A gente tem um exemplo claro e recente do Chile, onde se reduziu as taxas de passageiros, e o Chile hoje é o mercado doméstico que mais cresce dentro da América Latina e no Caribe, chegando a crescimento de 18% a 19% mensal, né, comparado com os anos anteriores. Nós temos o caso de Cartagena, que foi o caso da redução também da taxa de passageiros, que teve um aumento de mais de 100% em relação aos passageiros internacionais que chegaram ao aeroporto de Cartagena, aumentando a conectividade do país, uma chegada de uma KLM voando direto a Cartagena, de uma American Airlines, de uma Iberia, conectando Cartagena com o mundo. E no Brasil a gente tem um bom exemplo também. A gente tem um exemplo no caso da redução de ICMS no estado de São Paulo, que afetou que todos os outros estados também acabaram reduzindo, né, o ICMS sobre os combustíveis de aviação, que só em São Paulo gerou um aumento de mais de 400 voos semanais, justamente pelo fato de que se reduz o custo de voar desse estado para os outros estados. Então, isso aumenta a conectividade do estado, aumenta a capilaridade, isso voos que também foram colocados em cidades menores, justamente pela redução dos custos. Então, toda redução de custo ela é benéfica, ela traz com que as passagens sejam mais baratas e faz com que as pessoas voem mais. E isso, os exemplos que nós temos são todos extremamente positivos e acredito que os países continuem fazendo essas mudanças positivas em relação a impostos e taxas, vai gerar com que o crescimento da aviação na região seja ainda maior que o esperado. Bom, e nós sabemos que o Brasil ele passou por várias mudanças, né, no mercado de aviação nos últimos anos, desde 2014 até agora, em 2019, e o crescimento da demanda está sendo satisfatório, ainda tem margem para crescer mais ainda em porcentagem? Bom, o Brasil é o maior país da região, a maior economia. 4 em cada 10 passageiros têm origem ou destino Brasil, na América Latina e no Caribe, então é uma potência enorme. O Brasil depende do transporte aéreo pela sua magnitude, pelo seu tamanho, e tem muito que crescer. Nós, brasileiros, ainda voamos muito pouco comparativamente com os mercados maduros. Nós voamos 0,4 voos per capita, enquanto que mercados maduros como o europeu voam mais ou menos 2 viagens per capita por ano. Os Estados Unidos, 2,2 viagens per capita por ano. Então, a gente tem um potencial de crescimento muito grande. Toda a indústria aérea é muito atrelada ao produto interno bruto dos países. E, normalmente, cada 1% que o produto interno bruto cresce, a aviação vai crescer entre 3% e 5%. Isso sempre que o produto interno bruto de um país cresce, a aviação vai crescer 4 ou 5 vezes mais, porque o voar está muito atrelado às condições macroeconômicas dos países. Então, se o Brasil vier num crescimento que se espera para o próximo ano de 2%, por exemplo, provavelmente a aviação no país vai crescer entre 6% e 8%. Isso vai gerar um aumento de passageiros muito grande. Então, nós temos potencial, temos muito para crescer, mas vai depender muito do desempenho macroeconômico, não só do Brasil, como da América Latina como um todo. E a Alta anda fazendo algumas atuações para melhorar essas mudanças da aviação do Brasil? Sem dúvida, nós temos trabalhado de mãos dadas com o governo, buscando principalmente uma redução, né, nos custos de combustível, que isso vai afetar diretamente as nossas companhias aéreas do Brasil e as companhias do estrangeiro que voam para o Brasil. Nós estamos trabalhando muito numa área
de harmonização, que é poder ter com que a região da América Latina que ele seja mais harmonizada em relação aos procedimentos, às regulamentações. Isso vai fazer com que hoje nós ainda temos, digamos, fronteiras no ar, e a gente quer quebrar um pouco essas fronteiras do ar, melhorar a conectividade da América Latina e do Caribe. Isso vai fazer que tenha um fluxo muito maior intra-América Latina do que existe hoje. E também a gente apoiou muito as últimas mudanças efetuadas pelo governo, principalmente na área de bagagens, né? A gente apoiou muito a resolução que elimina a bagagem gratuita, que autoriza as companhias aéreas a cobrar a bagagem. Por quê? Porque isso coloca o Brasil num patamar mundial em relação a como as companhias aéreas podem trabalhar. Isso vai reduzir os custos para as empresas aéreas poderem voar, para as pessoas poderem voar, vai reduzir os custos para que as companhias aéreas possam entrar no país e vai fazer com que o passageiro tenha sua escolha e decidir o que ele quer pagar quando ele vai voar. Então, essa área nós trabalhamos muito próximos ao governo e a gente acredita que é um passo grande em relação ao desenvolvimento da aviação no país. E um dos programas que a Alta lançou recentemente foi aquela de aviação ultra-regional, né? Como é que é esse programa, mais ou menos? Que aviões que usam? O que vocês fazem em relação às companhias? Bom, a Alta ela tem uma área dentro da organização que é uma área que cuida da segurança operacional das companhias aéreas. E nós verificamos que, principalmente na nossa região, na América Latina e no Caribe, as companhias aéreas de grande porte estão muito bem situadas a nível, incluso global, em relação aos seus índices de segurança operacional. Mas nós tínhamos companhias aéreas menores que talvez não chegassem a um nível desses e por isso não tinham como fazer um code share ou fazer um intercâmbio de passageiros com essas companhias aéreas maiores. E claro, cada acidente que ocorre na região, independente se era uma companhia aérea grande ou pequena, afeta a região como um todo. Então a Alta lançou um programa em conjunto com a IATA, que se chama ISA, que é IATA Safety Standards Assessment. É um programa de auditoria e de controle da segurança operacional das companhias aéreas. Esse programa, a implementação dele é toda financiada pela Alta IATA e a gente faz com que a gente treine essas empresas aéreas menores, né, com 4 seminários, que são 4 semanas de treinamento, para que elas possam fazer uma auditoria e entrar para um outro nível em relação às companhias aéreas do mundo, entrar num nível de segurança aérea que é considerado e tem um selo internacional de segurança aérea. Isso faz com que a gente possa aumentar a capilaridade da aviação. Então, num país como o nosso, um país como o Brasil, que é enorme e tem vários aeroportos que não podem ser atendidos por um avião de grande porte, ele vai ter sendo atendido por um avião de pequeno porte, dessas companhias aéreas menores, fazendo com que essas companhias menores se conectem com as companhias aéreas maiores, aumentando a capilaridade, aumentando o número de passageiros e trazendo a aviação e levando, na verdade, a aviação para os rincões menores do nosso país. Nós temos hoje no país já 4 companhias aéreas participando do processo, sendo que 2 já receberam a certificação ISA. Uma delas é a TwoFlex, que é de São Paulo, a segunda é a RIMA, que é de Rondônia, e nós temos mais 2 companhias participando do processo, que é a Asta, de Mato Grosso, e a Abaeté, de Salvador. Então, essas companhias aéreas as que já receberam a certificação, já estão operando e já estão fazendo conectividade com as companhias aéreas maiores, e as outras 2 que vão receber a certificação em breve também vão poder fazer isso. Isso faz com que nós temos mais capilaridade no país, nós conseguimos atender mais passageiros e levar a aviação a cidades que hoje não comportam um voo maior, né? Então, vai 2 áreas de atuação. Uma, a segurança operacional, que é a nossa prioridade número 1, e a segunda é levar a aviação a esses lugares, fazer com que nós tenhamos mais passageiros oriundos de cidades que hoje não têm voos. Bom, e além dessas pequenas companhias, né, que você acabou de citar, da aviação ultra-regional, a Alta também vem influenciando a entrada de grandes grupos de empresas, como, por exemplo, a Associação da Avianca, Colômbia, com a United, né, e outras empresas globais na América Latina?
Na América Latina, a gente trabalha de uma forma muito similar ao que a gente trabalha no Brasil. Nós temos as grandes companhias aéreas, que são os grandes grupos mundiais, tanto que a United, a Avianca, Copa são nossos membros, a Delta é nosso membro, a Latam é nosso membro. Então, a gente não influencia nesses acordos globais que essas companhias aéreas realizam. Mas a gente tem influenciado e apoiado muito esses acordos regionais em menor escala. Por quê? Porque a gente consegue com isso aumentar a capilaridade da aviação também na América Latina. Quer dizer, hoje para você viajar de Brasília a Cusco, por exemplo, que se tivesse um voo direto seriam 2 horas, isso é um ponto turístico muito importante para a América Latina e o Caribe, você tem que viajar pelo menos 15 horas, porque você tem que ir a São Paulo, Lima, Lima, Cusco. Isso vai fazer com que você tenha que fazer 2 conexões e você poderia fazer um voo muito menor, muito mais curto e mais direto. Essas associações vão gerar com que essas empresas menores possam se conectar com as maiores e você pode ver que no futuro você vai ter essa realidade desses voos menores. Por exemplo, uma empresa que vai entrar no nosso programa, que é a Paranair, por exemplo, ela vai fazer o voo ligando Assunção a Brasília. E ele vai ser um voo em codeshare com a Latam, por exemplo. Então, é esse tipo de coisas que a gente quer tentar auxiliar a região para promover o desenvolvimento econômico e social da região, interligando os nossos países, não simplesmente da maneira com que eles são interligados hoje, mas melhorar essa conexão que nós temos entre eles, reduzindo as fronteiras que nós temos nos ares e melhorando a conectividade entre os nossos povos. Ok, então, pessoal, essa foi a entrevista com Felipe de Oliveira, CEO da Alta. Muito obrigado por assistir e até mais.